Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa dos Bnei Anussim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. Ketitze começa discutindo o caso de uma mulher quando capturada por um soldado judeu durante a batalha. A Torá relata então os direitos especiais de herança do primogênito, o caso do filho teimoso, a importância de respeitar-se a propriedade de outras pessoas, a citada obrigação de enxotar a ave do ninho antes de pegar os seus filhotes, e que não se deve vestir chatnez, a mescla de lã e linho, na mesma peça de roupa. O caso da difamação da mulher casada é então discutido, seguido pela proibição de adultério e outros casamentos proibidos, bem como a ordem de manter o acampamento do exército como local santificado. Após mencionar brevemente o divórcio e o requerimento de uma get, a carta de divórcio, a Torá discute o sequestro, a mitzvah de pagar os trabalhadores no tempo apropriado e o conceito das responsabilidades do indivíduo por suas próprias ações. A Torá então descreve a consideração especial que deve ser dada a um órfão e a uma viúva, o casamento liverato e a mitzvah de ser honesto nos negócios. Essa porção da Torá conclui com uma exortação para recordar as atrocidades que a nação de Amaleque cometeu contra nós após o êxodo. Zait, a mitzvah de enxotar a ave ressalta o Midrash, muito importante, que ressalta a importância das mitzvot da Torá, as leis, ou seja, a kalot, as menos rígidas, e traz exemplo de um rei que contratou vários empregados para cultivarem plantações em sua fazenda. Mas ele não explicou a cada um dos funcionários o valor agregado que estava em cada uma das plantações a serem cultivadas. Pois é, Shemuel, no final do expediente, o rei chamou os empregados para remunerar pelos serviços e conforme aquilo que foi plantado por cada um deles. Pagava diferentes valores por diferentes serviços a cada um dos empregados, né? Os empregados, então, perguntaram ao rei por que não tinham sido comunicados de antemão o valor dos serviços a serem feitos. Assim eles poderiam escolher o que fosse mais lucrativo, né? O rei respondeu dizendo que caso tivesse comunicado previamente os honorários e pelos serviços a serem prestados, os empregados só escolheriam aquelas plantações que fossem mais rentáveis, né? E o que seria então das demais plantações, né? Zait, assim o Todo-Poderoso é a forma que ele não desvendou a recompensa, né? Os prêmios que existem por trás de cada um dos mandamentos. Né? Ou seja, de forma geral, as mitzvot cuja recompensa nos foi revelada, há duas, né, que têm a mesma retribuição. Isso. Ou seja, honrar pai e mãe, existe a promessa de ter a vida prolongada, protelada. Né? E aquele que enxota a ave-mãe para pegar os ovos ou os filhotes, também vai ter a mesma recompensa. Né? Então, dos 613 mandamentos, Zait, não há a revelação dos valores agregados, exato, né? Como nesse Midrash. Né? Então, o fazendeiro, o rei, falou, ó, cultive essas plantações, você essa e você essa. Né? E, no final, é que ele falou que pagou, souberam, né, os valores que estavam agregados naquilo que produziu. Exatamente. Né? Receberam por aquilo que fizeram. Então, nós temos as 613. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. É difícil? Extremamente difícil. É extremamente difícil. E enxotaram a ave antes de pegar os ovos e o filhote. Fácil. Extremamente fácil. Então, existe a mesma recompensa. Não podemos tratar um mandamento que consideramos menos importante porque não sabemos quais são as recompensas. As recompensas que está por trás dele. Então, de repente, o mandamento que você pode considerá-lo, não, isso é tão fácil que ele chega a ser desprezível. Olha... Não é. Não é. É mandamento, tem que... É mitzvah que pode estar agregada e não está revelado o valor que está agregado. Então, vamos executá-lo e no final receber por tudo que foi produzido. Exatamente. Nós não podemos escolher, eu vou cumprir esse mandamento, mas não vou cumprir aquele. Aquele é bobagem, então. Aquele é muito difícil, eu não vou cumprir. Não.
Não se iludam. Não se iludam, exatamente. Não se iludam. Vamos cumprir a todos eles. É mandamento, foi o Eterno que nos colocou aquilo ali. Sim. Então aquilo é obrigação nossa cumprir. Fácil, fácil, fácil. Cumpra. E com força. Difícil, difícil. Cumpra. E com força. E com prazer. E com dedicação. Claro. Cada um. Zait, outra coisa que é destacada nessa paraxá é o comportamento do soldado. Isso. Para Kititse é seguida de Shufetim, que já começou ali nos contando a dispensa que era dada aos soldados, que tinha para inaugurar uma casa, uma plantação de vinha, não havia desposada noiva, e tinha a dispensa de uma guerra de conquista. Nessa... E o casado, Zait? O casado é terrível. Aquele que deixou a esposa e os filhos, a guerra de conquista, Zait, pode durar quanto tempo? Isso aí, ninguém sabe, pode ser 1 ano, 2, 10, 5, pode ser, enfim, ninguém sabe. E conta-se que antes de sair para a guerra, sim, os soldados davam à esposa uma carta de divórcio. No caso de ela ter alguma dificuldade, algum problema, ela poderia, usando essa carta de divórcio, contrair novo matrimônio. Sim. Visando, é claro, sempre a formação da família, não é? A formação e a criação dos filhos. Né? Isso é fundamental. É uma ética muito importante, essa aqui. Até quem comente que no caso de Davi e Batseba, havia, de acordo com essa tradição, essa get, né, que o esposo deixava em uma guerra de conquista. Ou seja, qual foi o que configurou então a transgressão de Davi? Foi, né, ele se envolver com uma mulher casada ou divorciada? Ou foi a trama, né, que ele envolveu para mandar o marido? Então existe a discussão de qual foi a transgressão em si, né? E pode não ser propriamente um caso de adultério, Zait. Uhum. Então existia essa tradição. É claro, o noivo era dispensado, então ia solteiros e casados para a guerra, e quando ele encontrava uma cativa por quem ele se apaixonasse, havia todos esses critérios de que a moça ou a jovem deveria ter os cabelos raspados, as unhas deveriam crescer, e por 30 dias ela precisava estar enlutada pelos pais, né? Ou seja, toda a adversidade que se espera ver após o término da química da paixão, né, ele era invocado nos 30 dias antes de assumir o matrimônio. Né? O cara era confrontado com a realidade que teria do pós. Após esses 30 dias, então, a pessoa teria, o soldado teria a condição de avaliar como se portou e como passou pelos testes. Sim. Aquela noiva, vamos chamar assim. Ou seja, não é uma contradição quando a Torá diz assim, para não entre as uniões proibidas está o casamento misto. Exato. Como que explica? Né? Isso é uma forma de modelar os instintos do homem. Veja que no acampamento de guerra tinha o comportamento da limpeza, tinha que ser mantido limpo, né? A higiene sanitárias tinha que ser observada, local. Exato. O homem que tivesse uma emissão noturna, ele tinha que se ausentar do acampamento, fazer a imersão da BIC e voltar para o acampamento. Por quê? Após o final a presença divina, a arca, né? O sacerdote que acompanhava conseguia manter a presença divina no acampamento de guerra. Exato. E o acampamento ele tinha que estar purificado para que o Eterno pudesse ali habitar. Claro. Então a vitória e a conquista está vinculada ao que acontece no acampamento. Exatamente. A presença divina é importante. Porque o Eterno é o Eterno que luta por nós. Ele está junto ali conosco, lutando. Exatamente. Né? E para que ele esteja ali, é necessário haver pureza. Zait, entre esses mandamentos existe a difamação da esposa, né? Ou o caso de adultério, de estupros e entre outras coisas que seguem, as punições que estão vinculadas a esses desvios de condutas, né? Que é tratado nessa paraxá.
Então isso e muitas outras coisas serão comentadas nesse Shabat pelo mais competente Minyan. E que fala de Anusim para Anusim. Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da casa dos Bnei Anusim. Shalom. Shalom. Shabbat